suas metodologias. Tá? Então, é como se trabalhar com moedas como metodologia, como método. Então, a gente pode começar com o Luciano Huck, que vai de afirmar que a história se faz com documentos escritos quando existem, mas quando não, outras formas podem ser usadas, né? Como paisagem. Professor, a gente não está te ouvindo. Tá travando o áudio aqui para mim também, gente. Bom dia. Ainda está sem som, professor. A gente não está te ouvindo, não, professor. Bom dia, Rebene já está com a sua canequinha aí. A minha canequinha tá aqui, ó, completinha. Concordo, o equilíbrio é fundamental. Olha, eu tô cada vez pior, viu? Ou como costumo falar aqui em casa, eu tô bem perto da morte já. Hoje eu sei. Hum? Não, mas do jeito que eu tô gripado aqui, viu? As coisas não melhoram, só piora. Não, vai chegando essa época do ano aqui em Brasília, é uma coisa assim, é terrível. E é impressionante, não importa, que nem no meu caso, eu nasci aqui, não faz diferença, a gente não se adapta, o organismo ele não está preparado para isso daqui, não. O povo costuma brincar que a diferença do Distrito Federal para o Saara é que em algumas épocas do ano o Saara é mais úmido. Não, calma aí, não é bem assim, não. Se a gente for pensar aí no direito patriarcal greco-romano, eles são basicamente minha propriedade, ora. Não é? Meus filhos, propriedade. Não são escravos, não, são propriedade. O cachorro já está aqui, descabriado. Provavelmente brigaram com ele. Vem cá, Paçoca, deixa eu apresentar você pro povo. Vem cá. O Jamantinha. Vem cá, bebê. Vem cá, trem. Vem cá, vou te apresentar pro povo. Vem cá, diabos. Ô, diabo da Tasmania, vai dizer que você tá tímido. Ai! É o diabo da Tasmania. Ele é um filhote de um vira-lata. A mãe era cadela, mas acho que o pai era o diabo da Tasmania. Olha só aqui, ó. É o Paçoca. 11 meses de travessura esse trem aqui. Semana passada quase esganei ele, comeu meus Lego.
Nossa, 11 meses, tá desse tamanho. Nossa Senhora. Ele tem o tamanho de um cocker, Senhor. esse vira-latas, né? Cachorro. Vamos assistir a aula, vamos? Hum, Não, o pior de tudo é que no início eles falaram que a internet estava ótima na UERJ. não pode elogiar, né? Que hoje a internet estava funcionando perfeitamente, rodando, que era uma beleza. E Não vamos lá. pode elogiar. Aí os alunos foram lá conectar as redes para jogar, ó. É isso aí. Ah, meu gente. Ó, 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 ó. Procurando coisa na mesa aqui já, ó. Nossa, vai, pega outro Lego desse pra ver se não apanha. Sacana. Não, e assim, eu sou cuidadoso com isso. Né? Nesse dia Bom eu larguei dia. ele, virei as costas, saí, fui resolver alguma coisa. Daqui a pouco tá meu filho com os pedaços do Lego na mão. Oi. Tá bom. Normal, né? É, eu acho que a tecnologia ela é muito boa, mas ainda tem muita falha, né? A tecnologia é muito boa, mas ainda tem os tilt, né? Mas eu não É. sei se vocês repararam na hora que ele estava falando, parece que tipo o microfone que meio que estourou e parou. Foi isso que Será aconteceu. que foi no computador, então? Não sei. Tenho, tá até aqui perto de mim. É cachorro. Só tem dois. Então, essa é a vantagem de estar Mas online, eu, né? A gente fica perto dos nossos pets. O meu me mata de inveja, que ele passa a aula toda dormindo. Gente, o Quando não meu, tá aprontando. eu estava falando ontem com a Dimara que as minhas já estão pós-graduadas em aula de Liliane, porque elas ficam vendo comigo. Eu tô sentindo. então elas Já já falta são da mais Liliane. historiadoras do que muito historiador por aí, viu? E, eu acho que deve ser Leonardo ou Michelangelo. Eu também tinha um casal aqui em casa, mas aí a gente fez umas mudanças e aí eu acabei. É Jabuti, casal de jabuti, na verdade, daqueles bem grandão assim. Eles até procriavam aqui no quintal, aí levaram. É porque eles gostam de onde tem planta, essas coisas, eles estão bem modificados, trocados, né? Ah, não, que ele tá falando aí, não, que elas procriavam ali no quintal. Que elas gostavam, né? Pra estar ali se procriando no quintal, porque gostavam mesmo, né? Se divertiam.
Ele não está nem ouvindo, ele está lá falando com ele. Ah, o moleque tá aqui pedindo para jogar videogame. Mas não pode ser. O problema é que se deixar por conta, né? Ele estaria jogando videogame desde as 4 da manhã. Então tem que ter o mínimo de controle, né? Olha só. O Gilson Que coisa. cortou o cabelo na última aula, eu vi e falei assim, ué, gente, quem é esse aluno? Pode. E o João já tem algumas aulas, Pode tá com ir. cabelo Não, deixa eu diferente falar, vai lá. também. Pô, eu tive O que João, cortar. acho que ele fez um corte, não o- perdeu o comprimento, não, fez um corte. Não, o meu deu uma boa Tem um- cortada mesmo, porque ele não tava ficando bom de jeito nenhum. Tem que tentar de novo. Ah, dizem que com grama é assim, né? Quando o pasto tá feio, você vai lá, corta o Botafogo e espera nascer de novo para ver o que que acontece. O Botafogo era muito arriscado, né? Então eu resolvi cortar. Para com isso, Na criatura. verdade, ela não tem nome. Eu batizei agora. Ela não tinha nome, que estava naquela expectativa, né? Vamos ver que nome que ela conquista. Não perguntaram o nome, eu resolvi dar esse nome para ela. Ela Pronto, está aqui em menino, casa há pouco tempo. tudo certinho? Agora está dando para ouvir? Agora escutamos. Agora foi. Ok, professor. Então, foi configuração. Deixa eu ir lá na pasta. Não sei se vai agora. Oi? Não? Vê se vai. Não? Já foi? Ainda não. Hã? Como é que é, já? Aparentemente com delay. Delay é um atraso. Ah, tá. Foi para trás? Agora foi, professor? Foi? Então vamos lá. Foi. Então, a questão da numismática, a gente parte da questão de Lucien Febvre, quando ele diz que a história pode ir além das questões de documentos escritos, né? Podemos usar outras questões aí, né? E, no caso, olhar a presença do homem, as atividades, os gostos e a maneira de ser do homem. Então, partindo aí dessa análise de pesquisadores famosos, a gente tem a questão, então, aí desses 3 pesquisadores que são os mais famosos em questão de numismática no Brasil. Pedro Paulo Funari, Carlan e o aluno deles, o Felipe. Né? Então, a numismática é uma área recente, né? Ela abrange o período da Antiguidade Clássica e a questão aí envolve a história grega e romana, né? E aí, então, você enquadra aí isso como um renascimento cultural, né? Porque se passa a usar outros suportes de informação, né? Então, na prática,
esse colecionismo do passado traz um pioneirismo, né, para a questão dos estudos, e quem começa com isso é Petrarca, né, Francisco Petrarca, que vai resgatar e valorizar o passado greco-romano, né? Então, também se destaca a questão do século XVI, onde os antigos sistemas numismáticos vão ser apropriados pelo Guilherme Bidet. Tá? Então, seria o começo, a matriz dos estudos numismáticos no Brasil. Então, a numismática vem do grego vomisma, né, ou do latim numismática, que vai gerar a questão da moeda. Né? Então, ele é um estudo da questão da questão de histórica, artística e econômica da moeda. Então, moeda e medalhas vão ser estudados como sinônimo de colecionismo. Então, a numismática é a ciência que estuda as moedas e suas multifacetas. Ao estudar isso, a gente percebe aí, então, a questão da memória e do patrimônio histórico, né, de um país, e algo ligado a elas mesmas também. Tá? Então, temos aí um conceito de memória ou lugar de memória, que pode ser usado quando a gente trabalha com essa questão de numismática. Então, a moeda pode ser entendida como um documento e fonte de informação primária, que tem valor para os pesquisadores que buscam de entender povos, civilizações, governantes, e que não podem ter contado de outra forma. Então, essa de história da moeda se transforma como pesquisa. Então, a gente tem aí o começo dessas trocas sendo feitas pela questão de troca de produtos. Né? Então, esse comércio vai ser feito durante muito tempo por questões de troca de produtos. E aí a gente tem a questão desse transporte, né, que faz com que a moeda surja para colocar essa equivalência no lugar. Então, quem traz de essa primeira moeda cunhada vai ser Crésios, com a questão, então, de uma moeda cunhada em 550. Né? Crésios vai ser o rei da Lídia, conhecido aí por uma questão de ele ser quase um Midas, né? A questão da Lídia, que produziu bastante ouro e que tornou a região famosa, e que Solon vai lá tentar procurar o albus, a vida opulenta, a vida feliz. Né? Então, a gente tem, além do Crésios, a gente tem Esopo falando dessa questão dele ser um juiz. Né? Os tiranos antigos ou os reis antigos serviriam como juízes para questões populares. Né? Na antiguidade grega, né, de Atenas, o Pisístrato vai criar de uma categoria de juízes itinerantes que eram colocados na zona rural para poder tirar problemas, tirar confusões e também resolver problemas aí do povo, em geral. Tanto que o Pisístrato uma vez vai chegar e vai a uma zona rural e vai ser interpelado por um camponês. E ele vai dizer que esse tirano lhe tinha dado mais uma terra inculta, improdutiva, e que ele era uma pessoa desagradável. E aí, então, o Pisístrato se anuncia e troca a terra desse senhor por uma terra fértil. Né?
Então, a Cresos vai ser conhecido como aquele que tem a riqueza, né? Então, cria-se uma alcunha de rico como Cresos, né? Solon vai, então, dizer que essa fortuna será, então, a conquista de todas as pessoas. Todo mundo vai querer ter a fortuna como meta, né? Então, que nenhum homem feliz até a própria morte. Então, todo homem vai procurar de essa fortuna. Então, Cresos vai ser conhecido por essa riqueza, e quem vai trazer essa história vai ser Heródoto e Pausânias, né, que vão dizer que ele vai doar vários lingotes de ouro para Delfos, né? A queda de Cresos coincide com o calendário, né? E quem vai transformá-lo em mito, aí vai ser o quinto século, de acordo com Evans, que vai dizer que o quinto século, então provavelmente ali entre Clístenes e Péricles, se cria então um mito de Cresos configurado, aí montado já, né, fixado. Então, aqui só para que vocês tenham uma noção aonde seria a Lídia, né, nessa região em azul. Então, a história das moedas tem uma estreita relação com a economia, né, já que o homem, então, passa a utilizá-lo como alternativa no lugar da troca, né? Então, quem vai produzir essas primeiras moedas vai ser justamente a Lídia, no sétimo século, e ela, então, vai se espalhar pelo mar Egeu. A Egina será a mais famosa delas, criando moedas depois, né, com a moeda de tartaruga, e depois o Solon vai criar a moeda Valpermusen, onde aparece a questão da coruja e a deusa Atena. Então, temos alguns exemplos dessas outras moedas, como é o caso da moeda romana que eu estou apresentando aí, de Juno Moneta, né, onde você vai ter um padrão de cunhagem. Então, aqui o detalhe provavelmente, Júnior Moneta seria o sacerdote ou o responsável por bater essas moedas. Então, aqui vocês têm o exemplo de como essa moeda seria batida, né? No verso e no anverso, dentro de uma forja, né? Além disso, a gente vai ver aí a questão, então, dessa moeda particular sendo formulada, que é o electron, né? Que é uma moeda pequenininha, menor, metade da moeda de 5 centavos nossa hoje, e que servia de troca, facilitava a troca e facilitava também carregar em sacolas, em pequenas trouxinhas. Tá? Em Roma, a gente tem essa questão da deusa, né, que é Juno Moneta, que está representada aqui do lado, e ela, então, vai ser representada como a deusa da proteção, principalmente dos artesãos. Então, Juno Moneta seria um epíteto da deusa romana Juno, que era a protetora dos recursos financeiros. Por conta disso, todas as moedas da Roma Antiga foram cunhadas em um templo, por 4 séculos, até finalmente serem deslocadas para uma casa de cunhagem perto do Coliseu, no reinado de Domiciano. Tá? Então, na Grécia também, geralmente, as moedas são encarregadas pelos templos. Os templos é que cunhavam essas moedas. Então, moneda vai dar origem, então, à moeda, o nome, né? E vai lembrar aquilo que se traz à memória, né? Então, é muito sugestivo observar essa numismática junto com os estudos históricos, né?
no caso aqui, você tem que se atentar à economia, à cronologia, à metrologia, à epigrafia, à hieráldica, à simbologia, à iconografia, à geografia, bem como à metalurgia. São essas etapas, todas que você precisa dar conta para o estudo das moedas, né? Então, você pode criar uma metodologia, né, seguindo essas diretrizes do Castilhos. Então, toda moeda é testemunho do seu tempo, de elas circularam de antiguidade e só vai se ter uma notoriedade a partir da Idade Média, quando a moeda volta a circular. Claro que ela não vai perder papel, mas de ela, então, vai ser de menor valor, né? A moeda de ouro circula menos e a de bronze circula mais. Então, a gente percebe como memória disso a questão de Júlio César de moedas de denário romano e Getúlio Vargas no Estado Novo na questão da moeda de réis, na cédula de réis que circulou no Estado Novo. E essa moeda, então, também vai criar algumas questões aí de revoltas urbanas, como a gente viu na questão recente dos 20 centavos, né? De aumentar ou não o valor de algumas coisas. Então, esse estudo das moedas foi bastante estudado por Carlan em Roma e na Macedônia por Jonardi. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é criar um catálogo, né? Então, esse catálogo pode ser imenso. Carlan passou bastante tempo no Museu Histórico Nacional catalogando essas moedas que estão em uma silogué, né, que se chama Catálogo de Moedas. Então, aqui a gente tem alguns exemplos desses catálogos antigos do período do Renascimento para baixo. Então, depois, a gente tem, então, aí a questão de Andrea Fúvio, que vai ser o primeiro famoso numismata da antiguidade, e depois, na parte moderna, então, a gente tem uma sociedade de dileitante que vai, então, conhecer as ruínas e vai catalogar de este material numismático das regiões da Itália e de outras regiões da Península Balcânica. Então, de um avanço. Para isso, há uma regeneração cultural e o Museu Britânico vai ter a maior coleção de moedas que se tem notícia, e de diferentes sociedades durante os tempos. Então, ou de outra questão aqui interessante para se ver de essas moedas, além de retratar pessoas famosas, também podem retratar de usos populares. Então, você pode trazer a história vista de baixo ou outras camadas, ver centro-periferia. Então, depende do olhar que você queira dar para essa moeda. Então, geralmente, tem um busto de um soberano de um lado e de uma atividade do outro, né? Então, ela também pode vir com slogans que servem como propaganda, que estão, no caso aqui, de escritas tanto embaixo como do lado. Então, geralmente, embaixo seria a casa de cunhagem e aqui o símbolo honorífico ou a cidade aonde de essa moeda teria sido cunhada. Por exemplo, aqui a gente traz
a questão desse denário batido do magistrado Lúcio Titúrio Sabino, que vai retratar, então, ele, né, Tito Tácio de Barba, e a mitologia dos reis sabinos, que provavelmente traria a questão aí de 2 gêmeos, né? E aí vem a questão de Rômulo e Remo e o rapto das Sabinas, conforme está no desenho, se vocês forem notar que são 2 mulheres sendo raptadas por 2 guerreiros aí. Então, essa moeda vai servir de propaganda, de máquina, vai fazer parte da máquina estatal, e a numismática vai entrar como um monumento de Estado ou de uma tentativa de se manter o status quo. Então, a gente tem aí algumas catalogações online que servem como padrão, como essa do site BNF. Tá? Então, você pode seguir exatamente essa questão aí da catalogação, que pode ser feita desta forma: título, autor, data de publicação, tipo, idioma, formato, descrição, direitos, identificador, fonte, catálogo, proveniência e data de entrada online. Então, aqui temos de um exemplo de uma moeda do período imperial, né? Então, aqui temos algumas denominações, né? Ouro, prata, cobre, bronze, níquel, latão, metal, então, sem carimbo, com carimbo, diâmetro, pesos e gramas, então, verso, reverso. Então, aqui foi uma das primeiras catalogações feitas pelos numismatas, né? Trabalhos que catalogaram de essa questão da numismática. Então, aí só para que vocês vejam essa ordenação. Então, cruz, floral de diadema, a inscrição da orla, o florão, o escudete, o escudo, a ponta do escudo, de moldura dentada da orla, aí o castelo, o ponto, o valor, outro diadema, a pérola, a coroa e a cruz, que são os símbolos que foram usados para a confecção dessa moeda portuguesa. Então, você deve analisar algumas características físicas, alguns pontos que precisam ser claros. Então, as moedas precisam passar por um tratamento antes de serem guardadas, limpas, guardadas. Se deve evitar de colocar moedas de material diferente juntas, com o contato direto, e, então, separá-las por um feltro. Nos museus, o feltro ficaria, então, como de aquilo que mostraria dentro do vidro, né? E, ao mesmo tempo, não deixa que ela fique desgastada, porque você teria que, então, protegê-la da umidade, do ar, do oxigênio, do gás carbônico, do dióxido de enxofre e de processos corrosivos. Tá? Então, são esses processos que vocês precisam ter cuidado quando forem ter contato com moedas antigas. Então, aqui, só para que vocês tenham de uma ideia dessa questão da matriz ou da influência dessa moeda, a gente tem 20 réis, aonde vocês têm aí a questão da Senhora da República do Brasil. Então, aí a nossa figura da República, que estava na moeda, teria vindo daí. A nossa República seria hoje estilizada, né? Então, temos aí essa moeda cunhada nos anos
1899, ou seja, depois da queda do Império, e a gente tem, então, aí a questão de uma senhora à la francesa ou de liberdade, né? ou parecida com a de aquela francesa. Bem, então, aí também aparece a palavra ordem e progresso. Então, no caso das moedas portuguesas, por exemplo, quem vai criar aí a questão disso é Fernando I, que vai criar o primeiro sistema monetário português. Ele vai criar uma reforma depois da guerra com a Espanha, e, no caso, ele vai criar as primeiras moedas cunhadas com as figuras dos reis, né? Então, a gente tem aí esse catálogo todo vindo junto com a realeza portuguesa, e então de ela hoje está nos dois museus aqui no Rio, né? O Museu Nacional e o Museu aqui da... Qual é o nome do museu, gente? Museu Nacional, né? Que a gente... Museu Histórico Nacional. Isso, tá? Então, de essas coleções estariam ali. Professor, Oi. Maurício levantou a mão. Sim, mas não estou vendo vocês. Aí, quiser perguntar, é só falar. Eu só estou vendo o texto. Não, professor, está me ouvindo? Estou. É sobre o slide anterior a esse. Esse barrete Sim. na cabeça da efígie da República, ele tem um significado, mas eu não estou muito certo sobre o significado dele agora. Você podia falar alguma coisa sobre? É o barrete francês. Mas é ligado Ou o barrete a físico. operários, né? Eu não sei. Sim, no caso aqui, de essa república nascente, vai se desvincular da questão monárquica e vai trazer, então, a questão da Revolução Francesa, do Iluminismo e da ordem e progresso. Então, traz essa lembrança de uma senhora que liberta. Tá? Obrigado, professor. Então, a gente tem aqui, então, o Carlan vai trazer uma metodologia própria dele, né? E, no caso, ele traz, nas teses de doutorado dele, 4 diferentes imperadores. O Constante, o Constantino, o Constante, o Constâncio, o Honório e o Arcádio, né, que são imperadores menores, ou que fizeram parte da tetrarquia romana. Então, essas moedas antigas devem ser pensadas como um corpus documental que possui um emissor que quer transmitir uma mensagem por meio de representações e signos para um destinatário ou receptor. Sendo assim, a moeda possui uma função política, social, administrativa, militar, religiosa e econômica dentro da sociedade romana. No caso aqui, ele vai usar como metodologia o esquema de Lashwell, tá? Que é de uma catalogação arqueológica própria, com algumas questões aí. Então, o Lashwell vai ser o pioneiro na análise de conteúdo político e de propaganda, e ele vai dizer que de essas questões estão envolvidas com a questão do poder e de a mídia de massa, e de esse esquema de Lashwell, de analisa a comunicação partindo da análise de conteúdo
de uma série de questionamentos relacionados aos meios de comunicação. Aí, no caso, a moeda na Roma Antiga. Alguns exemplos são: quem, diz o quê, em qual canal, para quem, com quais efeitos. Então, aqui temos uma catalogação do professor Carlan com a questão do Constâncio de um lado e de Augusto do outro. Né? Então, podemos ver aí a questão da letra N de um lado e comuns na cunhagem desse imperador, né? O Nzinho aí. Então, o globo ao lado do ombro, que significa que ele conquistou um mundo conhecido. Né? E a questão aí dele ser um governante guerreiro, né, dado ao cavalo e de outras insígnias, e a questão também dele ser tio-avô de Augusto, então seu herdeiro e sucessor. Então, aqui, na catalogação de Leschwell, então, a gente tem essa primeira moeda, a identificação, o número de ordem, a denominação, né, o ano e o local, e os textos que estão no reverso e no anverso. Né, Constantinos e Gloria Romanorum. Né? Então, na descrição, depois embaixo vem a descrição da moeda que está aqui do lado. Então, a moeda pode ser compreendida como um documento, não é reflexo de um simples aquecimento econômico, mas também é a questão de um paralelo aí, de uma materialidade constituída por camadas sedimentares de interpretações. O documento, assim, pensando arqueologicamente como monumento, segundo James. Então, aqui temos de uma grade de leitura feita por outro pesquisador, o Luiz Eduardo Lobianco, né, que vai trabalhar com o Egito faraônico, e ele, então, traz algumas moedas que ele põe em cima desses imperadores e a representação de Serápis. Tá? Então, o Lobianco cria uma grade de leitura e de análise. Então, no caso, dentro do livro A Busca do Antigo, eu criei essa metodologia numismática. Tá? Então, denominação, peso, diâmetro, metal, autoria, local, datação, anverso, descrição, decodificação e inscrição com o reverso descrito. Então, a gente tem aqui a questão do Eleket, metal, de prata, essa moeda aqui, onde você tem uma representação feminina, e a questão do M, aonde você vê metilene e um boi, um touro, uma vaca, que seria a questão, então, da produção ou de uma divindade em lésbica. Então, temos aí a questão de pesos e medidas, 2,5 gramas, o diâmetro não está especificado, a série é rara, né? A autoria não é especificada, o local é metilene, Lesbos, datado de 454 a 427, o anverso seria Safo. Por que Safo? Por causa dessa faixa que identificaria Safo como a vencedora de concursos multimusicais. Não, o rosto de Safo, cabelos soltos e um diadema à esquerda. No caso, você tem um M que diz que seria a casa de cunhagem, provavelmente seria no tempo de Ártemis, em Lesbos. E então você tem a cabeça de boi com chifres.
Então, a localização atual está nesse catálogo numismático. Então, consideramos as moedas como artefatos cujos símbolos trazem a memória dos habitantes de Metilene, a tradição, o passado e momento de crise ou embate políticos. No caso aqui, analisados por nós, primeiro, a comunidade de Metilene em confronto com Atenas em 2 períodos. O primeiro, 428, meio à Guerra do Peloponeso, e segundo, em 334, quando Alexandre invade a Ásia Menor durante a incursão do Império Persa. Então, nessa questão, priorizamos esses 2 monumentos históricos diferentes em virtude da sublevação aristocrática dos habitantes de Metilene contra a autoridade bélica das ligas de Delos e de Delfos. Então, a gente pode interpretar essas questões assim. Ou de outra moeda que é bastante interessante aqui é a Vapermusen, né? Que foi cunhada em 512 e quem, no caso, cunhou essa moeda foi Solon, né? No quinto século, a deusa aparece no anverso com capacete, Cristo e busto, e a coruja de Atena no reverso também é marcada por características quase caricaturais. Junto a ela, estão a folha de louro, o mito de Atena com Poseidon, oliveira versus rio de água salgada. De hipótese que a moeda ressalta o poderio imperialista, a talassocrático de Atenas, seu vínculo de propaganda colonialista, ou atenocentrista de 575 a 420. O que despertou a nossa atenção para esse período de os símbolos que fogem ao padrão coruja. Atena coruja, que demonstra que os metilenos, após a revolta, mesmo tendo capitulado, assumem a promoção e a preservação dos vínculos culturais locais através da construção de uma identidade que integra a memória da comunidade. A situação específica de parte da aristocracia de Metilene colabora para a formação de figurações e configurações múltiplas de identidade, resultado pela busca do sentido de pertencimento, pela tentativa de recuperação, que o Marco Aurélio chama de lugar antropológico. Então, a moeda pode ser entendida como um lugar antropológico ou um lugar compartilhado. O sentido de pertencimento vai além de um limite puramente físico, portanto, de um lugar antropológico é a construção concreta e simbólica de espaço que indivíduos reivindicam como seu, que sintetiza todo o seu percurso cultural, que é, ao mesmo tempo, identitário, relacional e histórico. As moedas representam significados, mensagens do emissor para o receptor, de acordo com o Carlan e a de Ernie de Hollandi, como a análise de conteúdo, você tem uma rede de significados e um produto. Então, na questão aí, para o período romano, temos a questão, então, de Júlia Prócula, que é de uma matrona que vai ser bastante importante em Metilene e que, no caso, ela é associada à figura de Safo de Lesbos. Aí temos algumas questões, então, de Safo bastante presentes aí, sentada, fazendo alguma performance para algum público. Tá? Então, Metilene vai de homenagear homens e mulheres ligados à história da cidade e cidadãos locais ilustres. A primeira moeda
dessa série parece ser uma edição em homenagem ao historiador e político Teófanes e sua esposa Archidames. Teófanes era amigo de Pompeu e foi sua influência que conquistou a cidade e da sua liberdade com Pompeu. Ou seja, Teófanes criou uma relação com Pompeu que tornou Metilene e Lesbos livre de ser dominada por completo ou sofrer alguma sanção. Daí a razão da emissão da moeda. Essa moeda retrata Júlia Prócula, provavelmente a mãe de Flávia Nicomacho, que também é retratada nesta série. Há uma inscrição de Metilene que menciona tanto Prócula quanto Nicomachos como benfeitores da cidade. O termo Neuda significa heroína, mas também o patrono de uma cidade. Hofrock atribui uma data de essa moeda aos períodos dos Antoninos, com base em semelhanças no estilo do retrato de Flávia com Faustina Sênior, a mulher do imperador. Então, todas essas moedas seriam, no caso, mulheres retratadas conforme a mulher do imperador. Então, Safo é considerada uma cidadã eminente de Lesbos, é uma artista completamente considerada dos tempos antigos, mas que, no caso, sempre vai estar ligada ao amor e aos hinos líricos aos deuses. Então, aqui temos uma forma clássica de catalogação. Oi. Professor, então, no Império Romano, eles também usavam figuras gregas, né, de personalidades gregas. Sim, já porque, no caso, Lesbos, Safo seria a terra de Lesbos e a poetisa mais famosa seria Safo. Então, se equiparar ou, no caso, tomar para si a imagem de Safo torna alguém importante. Nessa associação, então, talvez a Júlia Prócula tenha feito uma etaireria na época ou tenha feito um tíasus religioso que congregou as mulheres da ilha. Bem, algum questionamento? Mestre, sobre as moedas persas, porque a gente sabe a importância, né, do Império Persa ali para a antiguidade clássica, ali naquele momento da formação ali das polis e assim por diante. O dárico, para muitos historiadores, eles dão uma importância muito grande para essa moeda, né, como se fosse, não como a primeira moeda produzida, mas a primeira moeda a circular mundialmente, entre aspas, né? naquele momento. O dárico em si, qual seria a importância dele, além disso? Ou ele não tem tanta importância assim como presumido por alguns? Oi, Abel. No caso, a questão de Dário, ele vai produzir de um império persa, né? Vai ser o sucessor e ele vai criar, então, a questão da locomoção de vias expressas. Né? Então, o Dário vai criar estradas, né? E, no caso, as próprias moedas de Dário vão representar o seu estilo de imperador persa e o traje dele, então, como a questão aí de o imperador persa. Então, vai ter um cocar quadrado, o busto para frente, e a questão, então, também de um vestuário comprido, né, um casacão, e a questão dele frontalmente com alguma representação dele, provavelmente. Oi? Então,
caso, mais alguma questão? mestre, então, assim, o dárico, a moeda dele representa o poder imperial, né? Sim, sim. Alguém, alguém mais algum questionamento? Podem botar já o seu resumo no chat para eu poder ler e dar a nota. Agora, como é que eu tiro esse espelhado daqui? Parar a apresentação. É só parar de compartilhar, pessoal. Só parar de compartilhar. Vou ler os comentários, tá? Vou anotar aqui. Vou pegar uma folha. Maurício Marques, ok. Luiz Guilherme. Abel.
Gilson. Gilson. Marco Aurélio. Lá na questão de velocidade, questão de estabilidade. Vai estar caindo. Mais alguém? Esse aqui é o coach, então. Oi? Estou fazendo o meu aqui, professor. Só um minuto, professor, tô terminando. Tá bom. Coach? Não, não é isso não. Mas vai ser. Compra sendo coach. Isso não. Os dois. Não tem um hoje central, ele é plural. Posso ir ao banheiro um minutinho? Já volto, hein? Já volto.
Tá jogando, não? Tá. Ele rouba eles. Ah, olha, agora é o que tem. Depois do Zé Roberto será Bernardo. Depois Marco. Ah, tá. Uma última, eu licença ainda. Abel, Larissa,
Alain, Marcele, João, Admara, Beni, Júlio, João Maurício, Luiz Guilherme, Abel, Gilson, Marco Aurélio, Larissa, Alain, Marcele, João Vitor, Admara, Herbene, Júlio. Falta mais alguém? O- Gerson, quer dar o informe? Sim. Bom dia, turma, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom dia. Bom dia, mestre. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Então, o primeiro informe é acerca da disciplina que eu tinha posto lá no grupo, né? Eu tinha colocado estudos pedagógicos, mas essa disciplina ela não existe mais. Então, a disciplina de hoje que vocês assistiram é a metodologia, tá bem? Professor José Roberto. E o segundo informe é que nas aulas das 15 às 17 será comigo, porque a Maria Regina foi ao médico, foi uma consulta. E aí eu darei para vocês aula de teoria, tá bem? No mais, é só isso. Beleza. Muito obrigado. Obrigada, Gerson. Eu quem agradeço. Também fiquei com essa questão. Sim, sim, ela está bem. Ela só foi fazer consulta periódica, né, sobre o joelho dela. Tá bem? Eu ia perguntar se era sobre o joelho mesmo. Ela fez a cirurgia, aí ela fará consulta para ver se está tudo ok e tudo mais. Tá bem. Agradecer. Que ótimo, gente. Então tá bom. Para Vai vocês. estar com melhores olhos para a gente, né? Não queremos a professora chateada. Não queremos a professora chateada corrigindo nossos trabalhos, né? Ai, meninos.
Se vocês quiserem ir de beber água, tomar um café, vocês podem ir, tá? E por mim, está tudo certinho agora.